Olá, pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o sistema de 2 bits quânticos e a bibliografia para a aula de hoje é esse livro aqui, seção 2.14, capítulo 8, e também o livro do Nielsen Schwang, que é a nossa bibliografia principal, a seção 2.2.8, a subseção 2.2.8, ok? Bom, na aula passada a gente falou rapidamente sobre o sistema de um qubit, e esse nome qubit vem do nome da variável clássica bit, que é simplesmente uma variável que pode assumir dois valores, que normalmente a gente denota pelos números 0 e 1. Bom, mas quando a gente vai para um bit quântico, a gente tem os estados extremais, 0 e 1, que correspondem a uma base, que normalmente a gente usa a base canônica, mas o estado geral de um sistema pode ser uma superposição desses dois estados. Então, em geral, o sistema de um qubit vai ser um vetor no espaço vetorial C2, alfa e beta complexos, com a condição de normalização, que módulo de alfa ao quadrado mais módulo de beta ao quadrado é igual a 1. Bom, quando a gente tem 2 bits clássicos, agora a gente tem duas possibilidades para cada um dos bits. Então, se a gente quiser descrever esse sistema conjuntamente, a gente tem 4 possibilidades, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. E agora, quando a gente vai para a descrição de 2 bits quânticos, de novo a gente tem esses estados extremais que vão corresponder a uma base ortonormal do espaço de estados do sistema, que por aqui a gente já vê que tem que ter dimensão 4. Mas, em geral, o sistema pode estar em superposição desses 4 estados e, portanto, o estado geral de um bit quântico é dado por uma combinação linear desses 4 estados que formam a base do espaço de Hilbert do sistema. Juntamente com a condição de normalização, a gente precisa que esses vetores tenham norma 1, pelo que a gente viu na aula passada, né? Então, eu tenho essa condição de normalização aqui para os coeficientes dessa combinação linear. Ok. Bom, então, como é que a gente constrói essa descrição de 2 bits quânticos a partir da descrição de cada um dos bits quânticos individuais? Tá? Então, ao que a gente viu na aula passada, a gente vai adicionar o postulado 4, que diz o seguinte: se eu tenho um sistema quântico descrito pelo espaço de Hilbert H1 e um sistema quântico descrito pelo espaço de Hilbert H2, o espaço de estados do sistema composto, ou seja, para descrever conjuntamente esses dois sistemas, eu vou usar um novo espaço de Hilbert, que é chamado o produto tensorial dos espaços H1 e H2. Bom, então vamos ver rapidamente como a gente constrói o espaço vetorial, esse espaço vetorial H1 tensor H2 e quais são as propriedades dessa construção, tá? Então a gente vai falar um pouquinho da matemática por trás deste postulado agora. Bom, em especial eu estou interessada no produto tensorial de duas cópias de C2 porque eu quero descrever 2 qubits e a gente vai ver daqui a pouco que isso é equivalente a C4, ok? Então, para começar, a gente vai começar definindo o que é o produto tensorial de dois vetores, V e W. Tá? Dado um vetor V no espaço vetorial Vzão e um vetor W no espaço Wzão, eu crio um novo vetor, V tensor W, e chamo esse cara de produto tensorial de V e W. E eu vou exigir que essa construção seja bilinear, ou seja, elas têm que ser linear em V e tem que ser linear em W. Então, o que significa essa coisa ser linear em V? Então, eu preciso que lambda V tensor W seja lambda vezes V tensor W, ou seja, eu posso tirar a constante de dentro do primeiro termo. E eu tenho que, se eu tiver V1 mais V2 tensor W, isso aqui é igual a V1 tensor W mais V2 tensor W. Então, isso é a linearidade na primeira entrada, né, no V, e tem que valer a mesma coisa para o W, tá?
Então, existe uma construção que, dadas as representações matriciais de V e W, associa uma representação matricial para V tensor W, que é da seguinte forma. Então, se eu tenho, vamos supor que eu tenho V igual a 1, 2 e W igual a 3, 4, o V tensor W vai ser descrito dessa forma aqui. Então, eu primeiro pego as entradas de V e multiplico pelas entradas de W. Então, primeiro eu mantenho a entrada 1 e depois aqui a entrada 2. E de maneira análoga para para vetores de outras dimensões, né? E aqui a gente já vê mais ou menos como vai ser a dimensão do vetor resultante. Então, se vocês testarem, essa construção aqui satisfaz essas propriedades aqui de cima. E isso associa uma representação matricial para esse vetor V tensor W aqui, tá? Bom, então, o produto tensorial dos espaços vetoriais V e W é o espaço vetorial gerado pelos vetores desse tipo aqui. Então, o que é o espaço vetorial gerado por uma coleção de vetores? É simplesmente o conjunto de todas as combinações lineares de vetores desse tipo, que eu vou assumir que que todo mundo aqui tem dimensão finita, então eu posso tomar uma combinação linear com um número finito de termos, por causa de um exercício que eu vou passar para vocês fazerem daqui a pouco. Então, o V tensor W nada mais é do que o conjunto de vetores que podem ser escritos dessa forma aqui, com cada VI em V e cada WI em W. Ok? Então, esse é o conjunto V tensor W. E essa operação de produto tensorial, como eu já falei, tem que satisfazer linearidade. Então, tem que valer essas condições aqui. Aqui é a propriedade em relação à constante, e aqui em relação à soma, tanto na primeira entrada, no V, quanto na segunda entrada, no W. Ok? Beleza. Eu vou deixar como exercício para vocês mostrarem que se a gente tomar duas bases, uma para V e uma para W, então se esse conjunto de vetores aqui é uma base para V e esse conjunto de vetores aqui é uma base para W, então esse conjunto de vetores aqui em que eu tomo um vetor da base de V e um vetor da base de W é uma base para o V tensor W. Lembrando que para ser uma base eu preciso de duas coisas. Eu preciso que esses vetores gerem o espaço vetorial, ou seja, eu preciso mostrar que todo mundo em V tensor W pode ser escrito como uma combinação linear desses caras aqui, e eu preciso mostrar que eles são linearmente independentes. Então, isso é ser uma base, tá? Mais do que isso, se eu tomar uma base ortogonal, vocês vão ver pela definição de produto interno em V tensor W, que essa base vai ser ortogonal também em V tensor W, tá? Essa aqui. Se essa e essa são ortogonais, essa aqui também vai ser. Bom, e resolvendo o exercício número 1, vocês vão ver como a gente pode determinar a dimensão de V tensor W, tá? Vai ser simplesmente o produto das dimensões de V e W. Então, se eu tenho o produto de C2 com C2, eu vou obter um espaço vetorial complexo de dimensão 4, que é isomorfo ou equivalente, em algum sentido, a C4, que é o espaço de estados adequado para a descrição do sistema de 2 qubits. Ok, então, por causa desse exercício, eu vou usar em cada cópia de C2 essa base aqui. Não precisava, às vezes é mais conveniente usar uma outra base ou bases diferentes para cada cópia, mas por enquanto a gente vai deixar assim. E se a gente usar aquela regrinha para fazer o produto tensorial das representações matriciais, para obter a representação matricial desses vetores aqui, vocês vão ver que esse cara aqui é 1, 0, 0, 0. Esse cara aqui é 0, 1, 0, 0. Esse cara aqui é 0, 0, 1, 0. E esse cara aqui é 0, 0, 0, 1. Então, a gente obtém a base canônica do C4, tá? Então, o espaço de estados adequado para a descrição do sistema de 2 qubits é C4. Ok, então, em geral, a gente
usa uma notação um pouco mais compacta, a gente não deixa explicitamente aqui esse símbolo que representa o produto tensorial, tá? Então, a gente normalmente usa essa notação ou essa aqui, quando não tem perigo de confusão, mas lembrem-se e tomem cuidado, porque tem uma estrutura de produto tensorial escondida aqui nessa notação, tá? Então, a gente vai usar simplesmente como uma base para o espaço de estados de 2 qubits, esses 4 vetores aqui, lembrando que aqui tem uma estrutura de produto tensorial implícita, ok? Só para a gente não ficar carregando essa notação de produto tensorial o tempo todo. Ok, além disso, a gente também pode definir o produto escalar em V tensor W a partir do produto escalar em V e W, tá? Então, se eu tenho 2 vetores em V e 2 vetores em W, e olho para o produto tensorial U tensor Z e V tensor W, o produto escalar entre esses 2 vetores, que agora moram em V tensor W, é dado dessa forma aqui. Eu vou fazer o produto escalar dos vetores em V, o produto escalar dos vetores em W e fazer o produto dos dois, ok? Então, isso aqui gera um número complexo que é definido como produto escalar em V tensor W. Isso para vetores que têm essa forma, para outros vetores a gente estende essa definição por linearidade.